Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como a escolha dos lugares. Há um contexto que antecede a parábola. A parábola está em Lucas 14, versículos 7 a 11. O contexto está em Lucas 14, versículo de 1 a 6. Vamos ver o contexto. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E respondendo-lhes, disse: qual será de vós o que, caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Sábado era convencionado entre os judeus que nada podiam fazer, não podiam trabalhar, não podiam carregar isso para cá nem para lá. Era um dia dedicado ao pensamento em Deus, às orações, à visita ao templo, mas trabalho, qualquer natureza de trabalho, não. Então isso tinha se transformado como se fosse uma lei de Deus. Era uma recomendação de Moisés, está lá na Torá, para impedir que o trabalho estafante, sem repouso, viesse prejudicar as pessoas. Então, Moisés estabeleceu esta lei de comportamento comunitário, social, para dar um alívio às pessoas que tivessem um dia de repouso. Mas isso tinha sido transformado numa questão de lei de Deus, onde os fariseus, os saduceus, os escribas, ficavam observando e fiscalizando os outros para ver que não faziam nada, não deveriam fazer nada. Então o sábado se tornou assim como que uma regra divina, uma lei de Deus espiritual. Quem a rompesse seria punido conforme as orientações da Torá. Então Jesus veio para confrontar isto, porque isto estava sendo além do necessário para a evolução espiritual. Está certo que um dia de repouso na semana, para que pensassem nas coisas de Deus, era necessário. Mas já tinha decorrido quase 2000 anos de Moisés, e isso tinha se transformado como que numa lei de Deus. Era preciso romper esta barreira. E ali ele fala um certo homem hidrópico. É uma certa doença onde a pessoa tem o seu corpo inchado, então hidrópico, acúmulo de água no corpo, essa coisa. Então Jesus o curou no sábado. Então ele faz esse desafio, ele confronta os principais dos fariseus que ali estavam, os saduceus e outras pessoas do templo, para que a lição que ele queria dar ficasse muito marcada. Ele os desafia no sábado, cura o homem. Isso certamente no pensamento daquelas pessoas ali era um escândalo. Isso devia ser punido conforme os rigores da lei. Mas eles não falaram nada. Muito bem, aí então Jesus apresenta a parábola. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então, com vergonha,
tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqui essa lição, naturalmente, motivada pela questão de curar no sábado, essas coisas que tinha falado antes, ele está orientando aquelas pessoas e todos nós para nos desprender das convenções do mundo. Quando aqui falamos do mundo, trazendo isto para o nosso íntimo, nós podemos pensar na personalidade. Há o espírito, que é o ser eterno, e há a pessoa encarnada, onde o espírito se manifesta no mundo material pela personalidade. Então, quando eu digo meu nome para outra pessoa, eu estou dizendo algo da minha personalidade, algo que pode ser nomeado, que tem alterações, que sofre alterações com o tempo e tudo mais. Isto é a personalidade. A personalidade da humanidade aqui na Terra é muito influenciada pelo ego, que, por sua vez, induz as nossas escolhas de acordo com os nossos instintos, de onde gera o orgulho, a vaidade, o egoísmo, onde nós, através do orgulho, procuramos nos colocar acima dos outros. Isto é instinto animal, não é sofisticado de acordo com as convenções da humanidade, através da razão, essas coisas que nós temos muito influenciado pela animalidade, ainda muito presente em nós. Então, o que está em jogo é a personalidade, com esse conjunto de influências do mundo material, e o espírito, lentamente tomando espaço em nossas escolhas. Mas ainda nossas escolhas predomina o ego, as influências do mundo. É o espírito em comunhão com Deus, com todas as virtudes divinas e eternas, e a personalidade, com suas características humanas e perecíveis, não eternas. Então Jesus apresenta esta parábola, desafiando eles antes a questão do apego às convenções humanas do sábado. Ele então faz esta parábola, onde você escolhe os primeiros lugares. Por que escolhe os primeiros lugares? Por causa do orgulho. Nos sentir superiores aos demais. Isso é tipicamente influência do instinto animal. Domínio de território, típico. Então Jesus está nos dizendo, enquanto permanecer este domínio em nós, buscando os primeiros lugares para nos apresentar superiores aos demais, nós estamos prisioneiros do mundo. Daí que ele fala, procurai o derradeiro lugar. O que acontece? Humildade. Humildade é o reconhecimento da personalidade, de que devemos agir de acordo com o espírito. Humildade é superar as demandas da personalidade, submetendo-nos às diretrizes eternas, divinas, que vêm do espírito. Então, humildade é uma postura da pessoa encarnada. Tanto que ele conclui ali, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Quando se exalta, o orgulho está presente. Então, o que acontece? Estamos em conflito
com a consciência onde está escrita a lei de Deus. E nós precisamos corrigir isto, corrigir nossas escolhas no mundo material para que fiquem de acordo com as diretrizes do Espírito. Aí reencarnamos e vamos nos defrontar com vidas onde nos submetemos a grandes humilhações para corrigir estes impulsos egoístas. Esta questão, quando retornamos ao mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Quando damos vazão, damos preferência ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, sempre no sentido de nos colocar superior, causando danos ao outro, não nos interessando pelo outro, somente em nós mesmos, precisamos corrigir isto, para que nós passemos a agir de acordo com o Espírito, com as virtudes eternas, buscando desenvolver a humildade, silenciando em nós os apelos do ego. Então, quando voltamos ao mundo espiritual, depois de uma vida de orgulho, onde ferimos pessoas, onde ferimos a nós mesmos, de acordo com a lei da consciência, vamos ali, não é? Sofrer as humilhações. Aí está, então, a questão do orgulho da escolha. O self, que é o espírito, o ser divino que nós somos, e a personalidade, que precisa se ajustar aos ditames do espírito. Há uma passagem no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem Lei de Amor, que eu já citei aqui em outra ocasião, que foi uma mensagem dada pelo espírito Lázaro, em Paris, em 1862. Há uma passagem que lhe diz assim, é a lei de amor. O que é o amor? É a manifestação da natureza divina em nós, de acordo com a consciência. Porque estando em comunhão com Deus, Deus é amor, toda manifestação do Espírito é amor. Então veja, ele diz assim, a lei de amor substitui a personalidade, não é? Pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. A questão, então, está aí. Nesta parábola que Jesus apresenta, está esta lição, para que venhamos a dar ouvido à consciência, que é a manifestação do Espírito, cujo Espírito permanece em comunhão com Deus. Então, o que é? Ali, repetindo, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que vem do Espírito é amor, superando o mundo, superando a personalidade. Eu e o outro somos um, amar o próximo como a si mesmo. Eu e Deus, representado pela consciência, somos um. Aí está, amar a Deus sobre todas as coisas. Esta questão. Esta lição está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Ali está, bem-aventurados os pobres de espíritos, onde esta parábola da escolha dos lugares está ali, discutida por Allan Kardec. Então vamos encontrar no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 e no item 6, para ver ali como ele comenta com sabedoria esta questão das consequências ao retorno ao mundo espiritual ou compromissos que precisamos resolver em outras encarnações. A lição de Jesus é sempre muito ampla. Ele aproveita todas as
oportunidades para apresentar às pessoas, causando nelas interesse, apresenta a mensagem, apresenta a lição. Então ele fala no sábado, cura o hidrópico no sábado, causa certamente um estado de reação nos fariseus, nos saduceus que ali estavam presentes, e eles passam então a ficar atentos àquela fala. No primeiro momento, revoltados, porque eles estão prisioneiros das convenções. Nada pode ser feito no sábado, nada, nem mesmo curar. Mas o egoísmo os leva. Quando um animal se perde no sábado, eles vão salvar. Naquele caso, não precisa respeitar a lei. É a questão humana, né? No próximo vídeo, nós vamos prosseguir no estudo das parábolas do Evangelho, tratando da parábola denominada a escolha dos convidados. Esta parábola de hoje, a escolha dos lugares. Na semana que vem, no próximo vídeo, a escolha dos convidados, que está em Lucas 14, de 12 a 14. É uma continuação, neste mesmo momento, Jesus apresenta esta segunda lição, a escolha dos convidados. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.